Bom, nós vamos começar aqui esse capítulo agora falando um pouquinho de usinagem, né, que envolve muitos processos de fabricação, como a gente vai ver aqui. Então, o que é a usinagem? Diferente dos outros processos de conformação mecânica, por exemplo, na usinagem se caracteriza por você retirar partes do material. Então, você vai retirando isso, né, através de um torneamento, de um fresamento, de furos, né, do processo de furação. Né? Então, você vai cortando o produto até obter a forma que você deseja. Aqui nós temos a identificação de uma ferramenta comum, né? Estou mostrando ali de usinagem. A gente tem esses ângulos ali que dependem fundamentalmente do que você está usinando. Para quem nunca viu isso, por exemplo, se tiver furadeira em casa, então você pode entender que a furadeira em si, ela é a máquina ferramenta, que vai ser o que vai aparecer aqui. Então, assim, com aquela furadeira que a gente tem em casa, dentro de uma indústria nós vamos ter um torno, vamos ter uma fresa, uma furadeira de bancada. Então a máquina em si é chamada de máquina ferramenta. As brocas da furadeira seriam então as ferramentas de corte, que é o que está mostrando aqui. Se você pegar uma broca e girar ela bem devagarinho, você vai ver que aquelas ranhuras dela, elas vão girando, vai mostrando que ela vai penetrando no objeto que você vai estar fazendo a operação de usinagem. Isso gera o que a gente tem aqui nessa imagem de baixo, né, que são os cavacos. Conforme for o material que você está usinando, ele vai fazendo esses cavacos em pedaços, cavacos helicoidais, como estou mostrando aqui. Né? Então ali você tem dois tipos básicos de cavaco, que tem na primeira imagem ali, né, um cavaco contínuo, e na segunda imagem um cavaco mais fragmentado. Isso depende muito do tipo de material que tu está usinando. Qualquer material vai oferecer uma certa resistência ao corte, obviamente. Né? Essa resistência será tanto maior quanto maiores for a dureza e a tenacidade do material a ser cortado. Então tem que ter em mente que o material da broca ele sempre tem que ser mais duro que o material do produto que você está usinando. Obviamente que tem outras variações aqui que a gente vai entrar, né? A velocidade de corte e a velocidade de avanço também. Então, por exemplo, se você pegar e usar a mesma velocidade de corte, né? Você estava usinando, por exemplo, uma chapa de alumínio. Se você trocou a chapa de alumínio e colocou uma chapa de polietileno e usou a mesma velocidade de corte, em vez de fazer um furo, você vai derreter, vai gerar muito calor. Aqui está mostrando aqui então a cunha, né? Que é aquele ângulo que tem na ferramenta de corte. Ó. Não basta que a cunha tenha um ângulo adequado ao material para ser cortado, a posição dele em relação à superfície também vai influenciar nas condições do corte. Então tem aquele ângulo que você vê ali que varia conforme o material que tu está usinando. Por exemplo, aço duro. A gente já estudou o que é aço duro. Aço com alto teor de carbono. O aço macio é um aço com pequena quantidade de carbono. 1020, por exemplo. O aço duro ali você tem 1045. E tem os ângulos diferentes. Já no cobre, olha a diferença que tem no cobre. O cobre também vale pelas ligas de cobre que a gente já estudou. Por exemplo, as ligas de cobre, como bronze, como latão, tudo isso entra dentro desse ângulo aqui com alguma variação, dependendo da quantidade dos outros elementos da liga. Tem várias tabelas sobre isso, né? Quem trabalha com isso no chão de fábrica e usinagem dispõe de várias tabelas para auxiliar nisso aqui. A ferramenta vai ser mais dura, né? Conforme as temperaturas de trabalho que o metal está sendo usinado. Né? Deve ser feita de um material que, quando comparado ao material a ser usinado, apresenta características que permitam um desgaste mínimo. Então você vai ter depois a questão de reafiar a ferramenta de corte, que nem você pensar numa faca, né? Você tem em casa. De vez em quando você tem que reafiar aquela faca, senão ela já não serve mais como uma ferramenta de corte. Aqui o procedimento é mais ou menos o mesmo. Olha ali uma broquinha que eu mostrei ali, né? Então você está vendo ali, por exemplo, as ferramentas de corte. Deve ser dura, mas não a ponto de se tornar quebradiça e perder sua resistência mecânica. Então, se ela for quebradiça, você pode romper ela. Assim como quando você usa uma broca errada em casa, né? Assim, vai usar uma broca de madeira para furar uma parede de concreto, ou vice-versa, você vai ver que o teu trabalho não vai funcionar. Pegar uma broca de cimento e colocar na madeira, geralmente sobe aquela fumaça, né? Ela fica preta, escura, enfim. Tem que ser a ferramenta adequada ao tipo de material que tu está usando. Os materiais mais comuns para broca: aço carbono, usado em ferramentas pequenas para trabalhos em baixas velocidades de corte, baixas temperaturas, até 200 graus centígrados.
né? Geralmente essas brocas que a gente encontra por aí para trabalhos do tipo hobby são feitas de aço carbono. Dificilmente você vai ter um trabalho tipo hobby uma temperatura superior a 200 graus centígrados. Aços ligas médios são usados para fabricação, né, já aí a nível industrial, então, para temperaturas mais ou menos até 400 graus centígrados. Elas vão ter um pouquinho de teor de tungstênio, que melhora a resistência ao desgaste, para a broca durar um pouquinho mais. Aços rápidos, essas são as mais comuns dentro do chão de fábrica, né, representam dureza quente até 600 graus centígrados, mais ou menos. Então elas recebem o aço liga, que vai ter também tungstênio, molibdênio, cobalto, vanádio, são tudo elementos que são adicionados ao aço. Não é um aço carbono comum, então. É um aço liga chamado de aço rápido. As ligas não ferrosas têm elevado teor de cobalto. Elas são quebradiças. O que quer dizer isso? Né? Você vai colocar numa máquina que tem muita trepidação, não vai dar certo porque ela vai quebrar logo. Né? Então, por exemplo, um exemplo do material estilite opera muito bem até 900 graus centígrados, apresenta um bom rendimento e é usado para a usinagem do ferro fundido, que é um material muito duro. Né? Então você vai, à medida que vai aumentando essa temperatura aqui, vai se tornando mais caras as ferramentas de corte e também vai se tornando cada vez mais duro o elemento. Aqui falar do metal duro, né, com carboneto sinterizado, a gente vai estudar um pouquinho de metal duro quando a gente for ver lá os cermetes, né, as cerâmicas avançadas. Tem um capítulo ali que é cerâmicas comuns e cerâmicas avançadas. Então, esses materiais aqui são obtidos pela técnica da metalurgia do pó e eles servem então para operações de usinagem de até 1.300 graus centígrados. Ainda tem outros materiais aí mais caros, né? Por exemplo, o diamante, que na verdade não é um diamante, assim, né? Como se usa num anel, por exemplo, né? É um diamante policristalínico, chamado de PCD. Assim como o boro, porocristalino também, PCB, né, que está mostrando ali na imagem, né, tem aquela partezinha amareladinha, coisa, que aí é para usinagem de alto nível, né, operações por exemplo, assim, de alta tecnologia, CNC, etc. E tal. Né, também chamado de alumínio sinterizado, corinto, enfim, alguns outros materiais que são mais específicos. Esse setor de usinagem aqui é importante destacar que ele é um setor onde mais acontecem acidentes, justamente porque é um setor que precisa ser mantido sempre limpo. Né? Então, se alguém já serrou madeira em casa, já fez alguma coisa assim, pode ver que gera muito cavaco, muita sujeira. E se você está fazendo alguma coisa com metal, esses cavacos eles podem se tornar perigosos, porque podem cair numa parte da máquina que tu não observa, não enxerga. Isso aí pode provocar algum solavanco, alguma coisa assim, né? E numa dessas você pode sofrer um acidente e perder um dedo e pode até virar presidente depois, né? Aqui nós vamos começar especificamente a falar dos tipos de usinagem. Então, basicamente, nós vamos ter torneamento, bandrilhamento, faceamento, furação, alargamento, fresamento, brochamento, entre outros. Esses aí que, ao longo da aula dessa aqui e de outras que nós vamos ter, a gente vai ver vários desses tipos. Mas aí, por exemplo, o torneamento. Torneamento é um termo mais genérico. Nós vamos ter vários tipos de torneamento. Aqui, por exemplo, a imagem está mostrando o torneamento cilíndrico, que é aquele mais comum que tem. Né? Aquele eixo está representando o ponto onde, por exemplo, uma peça vai ficar girando, né? Ela vai ficar presa, a ferramenta vem se movimentando ali e vai torneando. Tem um videozinho que vai mostrar aqui o torneamento cilíndrico, mostrando ele a obtenção até o ponto onde ele obtém uma esfera. Né? Vou passar. Então ali já teve, além do torneamento cilíndrico, teve vários torneamentos juntos. Mostrou um pouquinho desse torneamento cônico, que está mostrando a imagem aqui, onde ele vai fazendo, né, uma trajetória inclinada. Esse torneamento radial aqui, que está colocando na imagem, já é quando você queria, por exemplo, tornear um eixo para você prender ali uma correia, digamos assim. Né? Então você faz esse torneamento chamado também de sangramento. Aqui tem algumas imagens mostrando torneamento cilíndrico externo, torneamento cilíndrico interno, né, você por dentro dele, sangramento axial, torneamento cônico externo, torneamento cônico interno e torneamento de faceamento. São 6
tipos de torneamento bem básicos que tem aqui. Aqui mostra mais 6, ó. Tudo torneamento, com as imagens do lado. Torneamento cônico interno, torneamento de faceamento, sangramento radial, perfilamento radial, perfilamento axial e torneamento curvilíneo. Esse é bem comum também, principalmente para quem trabalha com móveis, né, na questão das madeiras. Ó. Essas mobiliário mais antigo que vocês veem, tem muito desse torneamento curvilíneo que você consegue observar. Bom, aí vamos sair do torneamento e vamos para o aplainamento, né, que é, todo mundo conhece a plaina, pelo menos de nome, né? Então o processo de usinagem ali, que está mostrando as imagens, que tem por objetivo exatamente você nivelar, né? Planificar, digamos, uma superfície plana, que pode ser numa posição horizontal, vertical ou inclinada, dependendo de como é que você quer o resultado final. Ó, aqui está mostrando algumas ferramentas comuns de planeamento, na parte de cima, são 6 imagens ali, são ferramentas específicas, conforme o trabalho que é para ser desenvolvido, você vai ter que ir lá e trocar e colocar aquela ferramentinha. Aqui estão, então, 8 tipos de planeamento que são os mais básicos, né? Planeamento de guias, de superfícies, de perfis, rasgo de chaveta, rasgos, ranhures em T, o planeamento cilíndrico e o planeamento cilíndrico de outra forma, colocado do lado, né? Um no sentido longitudinal e outro no sentido transversal. Vou passar mais rapidamente esses outros processos aqui. Operação de roscamento, a imagem é bem explicativa ali, né? Tem roscamento externo, então roscamento interno. Aqui tem alguns processos, né? Roscamento interno com ferramenta perfil único, perfil múltiplo, né? Dá para ver pelo desenho ali. Interno com macho, interno com fresa, interno com ferramenta de perfil único e externo com ferramenta de perfil múltiplo. Então são os 4 desenhos ali dos roscamentos. Aqui temos mais 4, né, com as imagens do lado. Ali tem do lado 2 ferramentas bem comuns para fazer roscamento, né? Então tem o externo com cocinete, com jogo de pentes, com fresa de perfil múltiplo e fresa de perfil único. Aqui o serramento também é outro processo bem conhecido, né, principalmente na indústria moveleira. Ali tem uma serra ali bem embaixo. Depois em cima tem uma serra para serrar canos aí, já para metais. Aqui alguns processos de serramento. Serramento alternativo, serramento contínuo, serramento contínuo tipo recorte, serramento circular. Outro tipo de serramento circular, você vê que é um pouquinho diferente. Um trabalha com a serra circular e outro com rebolo de corte. Retificação. Retificação é utilizada principalmente para reduzir as rugosidades, né? Dar uma exatidão dimensional, corrigir peças que tenham sido deformadas, tratamento térmico, remover camadas finas e material endurecido por tempo e cimentação. Então é um tratamento posterior, de tratamento quase que superficial, né? É um processo de usinagem do tipo abrasão. Então, tem ali, né, passa o rebolo, passa a peça, né, para deixar a peça mais bonitinha. Bom, aqui tem os esquemas de retificação. Eu vou passar um vídeo agora aqui, né, que é um processo inteiro, que passa vários processos de usinagem. Muito bom. A combination wrench tightens and loosens nuts and bolts using its U-shaped open end or its enclosed box end with a hexagonal shape. Combination wrenches come in imperial and metric sizes. To start, a steel bar travels into a die-cutting machine that cuts it into lengths called billets. Each billet will become a wrench. One by one, a machine feeds the billets into an induction heater. It heats them to about 1,000 degrees Celsius, then sends them into a forging press, where the first die creates the wrench's general shape. The second die gives it its finished shape, and the third trims off the excess metal. The wrenches exit the forge press and cool off on their way into a collection box. A worker grinds off the trim line,
a thin line of excess metal created when the top and bottom dies come together. He loads the wrenches into an automatic edge polishing machine. Using an 80 grit sanding belt, the machine grinds the trim line on both sides of the handle. The wrenches leave the edge polishing machine trim line free. A worker then places each wrench onto a 75-ton hydraulic press, which stamps it with the brand name, size, and part number. This bend machine gives the box end a 15-degree angle. A vertical milling machine then drills a hole into the box end, using coolant to keep the drill from overheating. This is a hydraulic hex broach machine. The broach tool is what gives the hole a hexagonal shape. Open-end wrenches also go through a broaching operation. In this case, the broach tool shapes the open end into the desired size. A worker then grinds the open end of the wrenches and makes sure they are perfectly smooth. The wrenches now undergo a 3-stage heat tempering procedure to harden and strengthen the metal. For some combination wrenches, a slotting machine cuts an opening out of the box end that has the hex shape broached into it. This turns the wrench into a flare nut wrench that's ideal for working on hard-to-reach bolts, like on a hydraulic line. Ceramic stones and a chemical solution polish the wrenches for 8 hours, giving them a bright, luster finish. A machine then dips the wrenches into a nickel plating solution that helps make them corrosion resistant. This series of baths then plates the wrenches with trivalent chrome, which is a safer, more environmentally friendly alternative to traditional plating methods. After a final rinse in water, the wrenches come out with a bright cosmetic finish.